Tava com vontade de gravar um pouquinho, ah, um pouco sobre o Minotauro. Então, há um tempo atrás eu escrevi uma peça de teatro chamada Minotauro, ou Julgamento de Dédalo. Aí eu estava dando aula de História da Arte, numa escola particular aqui da cidade, e eu precisava fortalecer os meus conhecimentos de Grécia. E eu peguei a coisa da mitologia grega e comecei a ler bastante os mitos. E na verdade não é nem ler os mitos. Aqui no YouTube tem muito vídeo sobre mito, né? A contação. E eu queria saber mais e mais. Aí eu peguei lá vários, né? E o Minotauro é muito famoso. Eu peguei o Minotauro e peguei a Medusa também para entender todo o entorno. E eu fiquei encantado com a figura do Dédalo. O Dédalo é uma espécie de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é na Renascença, né? É italiano na Renascença. Agora, na Grécia, na Antiguidade, não é? Na ilha de Creta, imagina a época dos gregos, a Grécia teve vários períodos, né? Teve um período que estava se formando a Grécia, que são várias ilhas ali no Mediterrâneo. Tem uma porção da Grécia que está no continente e tem outra que são ilhas, né? Então tem a ilha de Creta, que é o começo da Grécia, né? E o rei Minos e a história do Minotauro e a relação com o panteão dos deuses gregos. Então eu escrevi o Julgamento de Dédalo. Nessa peça de teatro aqui que eu escrevi, todos estão mortos já. Então é até interessante para a gente ficar pensando como é que é. Tinham 3 juízes do inferno lá, né? Que Zeus colocou o rei Minos e mais 2 outros para julgar as almas que chegavam lá, né? Radamanto, eu pus aqui, ó, na época de memória eu já não me lembro mais. Escrevi essa peça há muito tempo, sabe? Nem é tanto tempo assim, né? A Casa de Knossos ou a Infância do Príncipe Asterion, que é o nome do Minotauro, né? Aí, Submundo, Caronte o barqueiro cruza o palco remando. Aos sons dos latidos de Cérbero, o lendário cão de 3 cabeças, que fica de guarda na entrada do Hades. Ali dentro do barco é conduzido a julgamento. Mais uma alma, essa que aparece como sombra e que é conhecida no mundo dos vivos por Dédalo. O barqueiro para nas margens, desce o passageiro, que tira uma moeda do alforje e lhe paga. O julgamento de Dédalo. Os 3 juízes do submundo se aproximam. Juiz Minos, me diga, Dédalo, você esperava me reencontrar aqui no submundo, sendo eu em tão boa situação e você como réu a ser julgado por nós? Está pronto para se defender de tão horrendos crimes? O Dédalo se ajoelha. Senhor juiz, senhores juízes, estou pronto para falar e pronto para pagar meu único crime. Juiz Radamanto. Antes que comece, temos que cumprir as formalidades. Os juízes devem se apresentar. Eu me chamo Radamanto. Em vida fui conhecido por Rei Radamanto. Quando chegam as almas vindas da Ásia, sou eu quem as julga. A sua será Éaco, com o voto decisivo de Minos. Mas ouvirei com atenção. Fale, por que se acha merecedor de morar nos Campos Elíseos? És digno de escapar dos sofrimentos do Tártaro? Juiz Minos. Não me encontro mais como rei, mas sim nomeado pelo próprio Hades quando aqui cheguei a juiz. Saiba que a mim foi dado o voto definitivo, como foi mencionado pelo meu irmão Radamanto, voto de última hora. Então já digo por antecipação que você descerá ao círculo mais profundo do Tártaro. Isso será o que eu defenderei. E assim vai a história. O Dédalo chegou, veio trazido pelo Caronte, né, o barqueiro, até o subsolo.
e foi recebido pelos 3 juízes, né? O Radamanto, o juiz Radamanto, o Eco e o rei Minos, e o Minos. Acontece que os dois perderam o filho, tanto o rei Minos, graças ao Dédalo, a ajuda do Dédalo. O Dédalo, ele permeia toda a história da ilha de Creta, do mito do Minotauro, né? Do, aqui eu escrevi a casa de Knossos, tem o palácio, né? Tem o labirinto. E o Dédalo que vai, assim, ele é um faz-tudo do rei Minos. Então, desde que o rei Minos subiu ao trono, ao poder, com a ajuda do Poseidon, Poseidon pegou e ele fez lá uma oferenda para o Poseidon, e ele estava disputando com os irmãos dele, né, o Minos. O Minos estava disputando com os irmãos o trono. E acontece que ele fez lá um pedido para o Poseidon fez surgir do mar um touro lindo, acho que branco, luminoso assim, e falou: olha, você sacrifica em minha homenagem esse touro que eu estou te dando e eu te coloco como rei. Aí o Minos pegou lá, eles, na Grécia, no caso na ilha de Creta, eles tinham muitos rebanhos de bovinos. Dá para ver pelas ilustrações nos vasos, né? Toda a cultura desse período aí, chamado minoica, né? E ele pegou lá um touro dele, muito bom, e, e sacrificou, enganando o Poseidon, achando que estava enganando o Poseidon. Poseidon, para o deus dos mares, para se vingar, pegou e fez a esposa do Minos se apaixonar pelo touro. Aí o que acontece? Ela vai até o Dédalo e fala assim: olha, eu estou apaixonada pelo touro do Poseidon, e como é que eu faço para me relacionar com ele? Como é para atrair a atenção, os amores dele, para ser correspondida? Aí o Dédalo construiu uma vaca de madeira, oca. Eu tenho até uma história do Milo Manara que tem essa cena aí. O Milo Manara faz uma coisa bem sensual. Não vou achar aqui, mas deixa para lá. E ela entra dentro, e a vaca de madeira é colocada no alto de uma colina assim, e o touro tá andando lá, e vê aquela vaca de madeira, e ela dentro da vaca nua, e o touro vai lá e cobre a vaca de madeira. Então é uma zoofilia aí, e o Dédalo como cúmplice dessa situação. Resumindo, como não acontece na biologia, ela ficou grávida de um monstro, né? O filho dela, que recebeu o nome de Astério, que é o Minotauro, nasceu com uma cabeça de touro e um corpo humano. E o que aconteceu? O rei Minos vai lá atrás do Dédalo de novo. Dédalo constrói um labirinto para prender o Minotauro lá dentro. Então ninguém consegue sair do labirinto. Ele foi criado com a ajuda do deus Janus, que tem uma cabeça para trás, e ele engana. E acontece que nem o próprio Dédalo consegue sair de dentro do labirinto. E foi colocado lá o Minotauro. O que aconteceu? Tinha as Olimpíadas, então em Atenas estava tendo Olimpíadas, e o rei Minos tinha outros filhos, filhas e filhos, além do Minotauro, que na realidade é filho da mulher dele com o Poseidon, né? Com o touro do Poseidon, né? Com o touro divino. O que acontece? Um dos filhos do Minos foi lá na Olimpíada e ganhou a Olimpíadas. Só que o que aconteceu? Ele bebeu demais, o pessoal bebeu demais e começaram a zombar dele, do filho do Minos que ganhou lá a Olimpíada. E daí o que aconteceu? O rei Minos ficou tão indignado que ele forçou Atenas em 9 anos, mandar 14 jovens, virgens. Então a gente imagina que são adolescentes, não são
formados, adultos, né? Seus 14 anos, as meninas de 12 anos, uma coisa meio assim, já são adultos, bom, em suma, são virgens. E acontece que tem toda a história do Teseu. Teseu é um semideus, né? E ele não era uma pessoa muito boa, assim como pessoa. Ele encontrou, acho que se não me engano, é o Procusto. No meio da estrada, o Procusto tinha uma mania de pôr as pessoas que ele encontrava. Ele ficava no caminho assim, então vinham as pessoas, ele tinha uma cama. Aí a pessoa, ele barrava a pessoa e falava assim: você deita aí. Se a pessoa fosse maior, ele cortava para ficar do tamanho da cama. Se a pessoa fosse menor, ele esticava. E aconteceu que o Teseu estava passando por essa estrada e ele inverteu a coisa. Ele botou o próprio, acho que é Procusto o nome, não me lembro mais, eu estou falando de memória isso. Colocou o cara lá e cortou o cara, né? Diminuiu o tamanho do cara. A cama devia ser pequena. O cara deve ser grande, né? Resumindo. Então o Teseu ele ia atrás de aventuras. Ele tem um momento lá na frente com a Ariadne ajuda ele com aquela história assim. Então, resumindo, o Teseu pede para o pai dele ser enviado junto com os jovens. A cada 9 anos era enviado 14 jovens. E o Teseu era jovenzinho também e falou, me envia. Ele queria fazer um curso um curso que eu falo, começar a carreira dele de aventureiro, de herói grego. Aí ele pegou e foi, né? Junto com os jovens. Quando chegou lá, Ariadne, filha do rei Minos, se encantou com o Teseu e o Teseu pediu uma espada para ela. Ela foi até atrás do Dédalo de novo e falou pro Dédalo, como é que sai do labirinto? Aí o Dédalo falou, impossível sair do labirinto. Falou, mas acontece que o Teseu tá lá, eu me apaixonei por ele, eu tenho que ajudá-lo. Eu vou dar uma espada para ele, ter uma chance com o Minotauro. E como que ele sai? Aí o Dédalo, muito inteligente, deu um novelo de linha. Falou, o único jeito é assim, é voltar pela linha. Você vai prendendo, você vai entrando e soltando a linha. Para voltar, você volta pelo mesmo caminho, pela linha. Então, ela entregou um novelo de linha e uma espada para o Teseu. O Teseu foi lá junto com os jovens e encontrou com o Minotauro e ele matou o Minotauro. Aí ele volta, sai do labirinto. Não foi o único a sair do labirinto, né? Mais para frente o Dédalo também vai mostrar que é capaz de sair do labirinto. Então o Teseu foi capaz de sair do labirinto. Matou o Minotauro, o labirinto estava sem monstro. Ficou lá o labirinto vazio. E o rei Minos perdeu o filho, né? Ficou sem o filho dele. E daí o que acontece? Ele leva a Ariadne junto. Só que ele está indo pelo mar e o pai dele, o Egeu, por isso que tem o mar Egeu, tinha falado para ele, ó, você vai lá enfrentar o Minotauro, você vai lá junto, pode morrer, né? Então fala o seguinte, se você for bem sucedido na sua empreitada, quando você voltar, você troca a vela do barco, para eu saber, eu sou seu pai, eu quero saber, né? Se você não trocar a vela do barco, é porque não foi bem sucedido na empreitada e você não está voltando. Então orienta lá para ser feito isso. O Teseu matou o Minotauro, ficou tão empolgado, que esqueceu de trocar a vela do barco por uma nova, né? Deixou a velha. E daí o Egeu, o rei Egeu, estava olhando do alto assim, viu que o filho morreu, né? Aí ele se joga no mar. E ali eles chamam aquele lugar que o rei Egeu pulou de Mar Egeu. Né? Então, o que acontece? E ele no meio do caminho tem uma ilha e ele larga a Ariadne lá na ilha, que fica sendo consolada pelo deus Pan. Pelo deus Pan? Pelo Baco. Pelo Baco. Ela fica enchendo a cara na ilha e o Baco lá, a alegria do Baco. E ele abandona, ela ajudou ele a fugir, a se salvar, tudo,
E ele faz isso quando larga ela lá, né? Então, eu na peça de teatro, eu fiquei pensando, é uma história de dois pais, ele fala, eu estou pronto para pagar o único crime que eu cometi, né? Então, no final eu criei várias coisas na peça. Eu criei, por exemplo, a infância do príncipe Astério. Eu fiz ele já uma criança com cabeça de touro. Eu inventei isso aí. Inventei essa situação de um reencontro. Não sei, eu não li em lugar nenhum isso aí, né? Não sei se muitas pessoas já abordaram por aí o mito, né? Imaginando um julgamento, né, do Dédalo. Um confronto pós-morte do Minos, que morreu também. Tem a descrição da maneira como o rei Minos morreu, que não foi nada boa, acho que foi numa banheira. Eu não, é muito antigo o meu texto, eu não me lembro de muita coisa que eu escrevi também não, desses detalhes. E eu fiquei pensando em duas coisas. Esse confronto de dois pais perderam um filho. Preciso explicar que o rei Minos, na hora que ele ficou vendo que a filha dele foi sequestrada e o Dédalo deu um jeito de o Minotauro ser morto ali. Ele foi cúmplice. A própria filha dele e o Dédalo. Então o que ele faz para punir o Dédalo? Ele pega o Dédalo com o filho do Dédalo e enfia dentro do labirinto, já que estava sem função, né? O Minotauro tinha morrido, então ele colocou lá o Dédalo com o filho dele. No centro do labirinto tinha uma parte aberta que dava para ver o céu. Então você imagina que esse lado, já muita gente fala que o labirinto é como se fosse um cérebro. Essa parte central do labirinto dava para ver a lua, à noite, assim, os astros. Então talvez seja o ponto de calma do Minotauro, onde ele ficava olhando a lua, onde o lado primitivo da natureza dele é incontrolável, né? Essa coisa de besta fera, de touro que se irritava demais, né? Você vê que tem muito na mitologia. O Hércules, a, a Hera, né? Que era a mulher de Zeus, ficou com ciúme e fez o Hércules ter um pesadelo e o Hércules acorda e mata a mulher e os filhos dele que estão do lado. A partir daí ele fica tão deprimido, triste, pede ajuda para ela e ela começa a orientar para ele expurgar essa culpa, essas coisas, fazer trabalhos. Então são os 12 trabalhos de Hércules. Então vocês veem que na mitologia tem esse lado dionisíaco, de uma fúria tremenda, né? Então, no caso, o Minotauro também é mais uma representação de, ao mesmo tempo que o labirinto é um cérebro, o Minotauro é um lado emocional incontrolável. Então, o cérebro controlando. E no centro está o lugar aberto onde ele tem a paz e o equilíbrio. E nesse centro do labirinto, onde o Dédalo e o Ícaro, que é o filho dele, conseguem chegar, eles vão andando, todo o caminho do labirinto leva para o centro. Todo aquele caminho leva lá. Por isso você não consegue sair. Toda vez que você acha que você está saindo, você está indo para o centro. E esse centro é assim, né? Um equilíbrio, ele fica estagnado ali. E o que acontece? Ali chegavam as abelhas, faziam mel, e os pássaros tinham penas, pássaros mortos ali, e o Dédalo constrói novamente, ele constrói um invento mirabolante na antiguidade na Grécia. Olha que incrível, ele constrói uma asa e sai voando. Um artifício, uma asa. Bate a asa e sai voando. Ele e o filho. Só que o filho quer voar cada vez mais alto e o sol é quente e derrete a cera e a asa se desfaz e o Ícaro morre. O Dédalo perde o filho também. Então eu faço a história de dois pais que perderam seus filhos se reencontrando num julgamento. Um sendo julgado e o outro como juiz, julgando. E no final, eu inventei no final da peça que o espírito do Minotauro, eu não sei nem como é que é a coisa da Grécia, essa relação de espíritos, eu não conheço assim profundamente a coisa.
E eu imaginei que o espírito do Minotauro ficou preso, e era um espírito criança. Então, você no começo da peça, aquele menininho cabeça de touro, e que comia crianças, e daí ele ficou mais jovenzinho, e daí prende, porque ele saía à noite. Eu criei assim um serial killer, né? Pelo menos foi a minha ideia que eu coloquei na, na, na Ilha de Creta, um devorador, né? Assim, de bebês. Então, dentro do palácio de Knossos, já o primeiro bebê ali, que era um filho de uma criada, uma coisa assim, e a criada que soltava ele, ficava com dó e soltava ele para as ruas à noite, depois que ele matou a filha dela, que era pequenininha. Então, o menino lá, o menino Astério, soltava à noite, então ficava aquela coisa assustadora, né, nas ruas, né, à beira-mar da ilha de Creta. E daí no final o que acontece? O Dédalo ajuda a solucionar isso, porque o espírito do filho dele não. E daí vem o espírito menino, sai do labirinto, ajudar o espírito do Minotauro sair do labirinto. É isso que ele dá em troca para o rei Minos e conquista ele, ao invés de ir pro inferno, né? Pro Tártaro, ele vai para os Campos Elíseos, né? Termina esse reencontro do Minos com o filho dele, que tinha uma rejeição com o filho também, né? Resumindo um pouquinho do Minotauro e do meu estudo da minha peça de teatro que eu escrevi aqui há um bom tempo atrás. Podia ler mais um pedacinho? A redenção do príncipe Astério, segunda parte. Sempre teve a segunda parte, né? Diante do rei Minos está um homem adulto com cabeça de touro, acorrentado com 2 guardas gregos que o seguram pela corrente. Rei Minos, agora a ilha de Creta vai conhecer o meu herdeiro, o príncipe de Creta, tão mal falado pelas ruas e riachos de Knossos, o futuro rei de Creta, o Minotauro. Eu o coroo meu filho, rei do labirinto. Eu ofereço essa prisão ao grande Deus dos mares, ofereço a ti, Poseidon. O Dédalo, contando, né? Eles começam a contar a história. E o Dédalo é o narrador da peça de teatro. Não havia o que segurasse o touro menino, ele escapava sempre. Então usei magia dos deuses para criar a prisão inescapável. Fui atrás dos deuses menores, os mais travessos, que criavam confusão. Jano, o deus que tem uma cara para frente e a outra para trás, atendeu e fez cálculos matemáticos girarem no ar enquanto eu rabiscava. O labirinto lia a mente de quem entrava nele. Dali, Minotauro. Eu já vi tanto, a gente já viu tanto no teatro do Minotauro, né? Eu procurei uma peça de teatro. O Júlio Cortázar tem lá alguma coisa sobre o Minotauro, né? Eu ouvi só uma entrevista dele falando sobre o Minotauro, é muito interessante. Mas eu não sei, eu não vi nenhuma obra, assim, não consegui achar, que talvez tenha, né? Queria ver mais coisas sobre isso. Meu amigo Dani Manzini também está escrevendo o roteiro de cinema dele, também está fazendo referências ao Minotauro. Realmente, né? A mitologia grega é demais, né? Bom, vamos estudando aos poucos e nos áudios eu faço assim, ó. Para acabar, né?